Boa noite a todos, meu nome, como foi falado, é Fernanda Maza. Estou aqui com o intuito de fazer apenas uma retomada do que foi apresentado ontem, uma vez que não ficou claro para muitos que era um curso sequencial. Então eu peço perdão àqueles que se encontravam aqui, mas é importante também essa retomada para vocês conseguirem entrar de cara no roteiro. Então qual que era a proposta? Falar um pouquinho sobre texto. Nós começamos uma discussão sobre isso ontem. O que vocês entendem por texto? Tudo isso, gente? Por favor, ajuda. Exposição de um pensamento. Muito obrigada. Argumentação. Exato. O que mais que vem à nossa cabeça quando falamos de texto? Organização de ideias. Muito bom. Uma mensagem. Mensagem, perfeito. Ou seja, o texto na esfera da comunicação é tudo aquilo que passa uma mensagem, é tudo aquilo que faz sentido. Numa visão em comunicação, a gente diz que o texto é um conjunto de signos linguísticos ou extralinguísticos que veicula sentido, coerência e completude interna. Então, se nós percebermos um pouquinho, nesse primeiro momento do conceito, eu tenho a ideia de que o texto ele é formado por palavras ou por palavra. Então isso é muito claro para a gente desde pequenos. Eu vou ler um texto para você, por favor escreva um texto. Então acho que essa ideia de texto que passa uma ideia por meio da palavra não tem problema. No entanto, no segundo momento do conceito, nós nos deparamos com uma novidade. Para você não, espero que não. Que é a seguinte novidade: o texto também pode ser um conjunto de signos extralinguísticos. Quando eu falo de extralinguístico, é aquilo que não é linguístico, é aquilo que não é palavra. Logo vem à nossa cabeça imagem, logo vem à nossa cabeça som. Porque eu posso sim passar, transportar uma ideia por meio da imagem ou por meio do som. No entanto, eu preciso passar um significado. Não basta ter palavra para ser texto. Não basta ter uma imagem para ser texto. Não basta ter som para ser texto. Então, nós entramos em algo chamado tipologia textual. Nessa tipologia, eu trabalho com a ideia de texto verbal, visual, o sonoro eu não coloquei aqui porque haverá um curso que falará só sobre linguagem sonora, e o texto misto, que é aquele que nos interessa hoje. Quando eu falo de texto verbal, esse verbal ele se serve da linguagem verbal, que vem do verbum, do latim, que significa palavra. Então, sempre que eu passo uma ideia por meio da palavra, eu tenho um texto verbal. Ótimo. O que pode ser uma novidade? Que uma única palavra, eu não preciso de muitas, uma única palavra pode ser texto. E, inclusive, essa palavra pode ser oralizada. Eu não preciso de nada escrito para ter um texto. Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se alguém grita socorro, essa pessoa não tem uma plaquinha. Então, obviamente, aquilo é oralizado. Só que, imediatamente, alguém, ou pelo menos praticamente todas as pessoas que aqui se encontram, vocês se levantariam e iriam até lá porque entenderam que existe alguém em perigo. Então, percebam que se eu passo essa ideia, tanto faz por meio da palavra oralizada ou escrita, passou sentido, fez sentido para alguém, eu tenho um texto que é chamado de verbal. Isso todo mundo conhece. No entanto, o texto visual, que é o grande problema em EAD, nós comentávamos sobre isso ontem, ele também deve ser levado em consideração. Como assim? Sempre que eu passo uma ideia por meio de uma imagem, aquilo deve fazer um sentido. Aquilo também é um texto. Então, eu não posso supervalorizar a palavra em detrimento da imagem. Precisamos tomar cuidado com isso. Então, quando você, por exemplo, espera pelo seu filho às 2h da manhã de uma segunda-feira, ele entra por aquela porta e se depara com você, ele precisa falar alguma coisa para você saber exatamente o que passa pela cabeça dele? O seu filho, naquele momento, é um texto. O gestual das pessoas nos representa esse texto. Então, o visual sozinho pode passar essa informação. No entanto, se eu tenho uma palavra, ele já não é visual. Só imagem para ser texto visual. O texto sonoro é aquele que eu passo a ideia por meio de som, obviamente. Então, para quem é alfabetizado em linguagem musical, uma sinfonia pode vir a ser um texto.
Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, contudo, isso é uma fantasia na comunicação. Nós não trabalhamos com textos puros. Eu não trabalho com texto, seja verbal, visual, sonoro ou nenhum outro tipo de texto. O que eu trabalho é com o texto misto. Como assim? A integração das matrizes da linguagem. Ou eu, por exemplo, eu abro uma revista, eu abro um jornal, eu não tenho só palavra. Eu tenho a palavra, mais a imagem. Quando eu ligo o rádio, eu tenho palavra e som. Na nossa videoaula, o que nós temos? Palavra, imagem e som. E esse é o grande problema. O que eu gostei de batizar de pleonasmo multimediático. Porque todo mundo se incomoda com o pleonasmo verbal. Quando eu digo subir para cima, descer para baixo, isso dói na alma de todo mundo. No entanto, o pleonasmo multimediático, o pleonasmo que existe no texto misto, que integra as linguagens, poucas pessoas notam a existência dele. Então, quando eu abro um jornal e me deparo com uma foto de um cidadão imerso em uma poça de sangue, eu sei que ele está morto. E a legenda diz o quê? Homem morto. Você liga a televisão, as pessoas falam do problema, elas mencionam gota d'água, aparece a imagem da gota d'água e o som da gota d'água. Então, o que eu tenho é uma repetição. Isso não é texto misto, isso é um texto burro. Para que o texto seja misto, eu preciso que ele passe aquele sentido, parte com a palavra, parte com a imagem. Ou parte com a palavra, parte com a imagem e parte com o som. Esse texto ele precisa ser complementar no que se refere às matrizes da linguagem. Então, aqui todo mundo é professor, obviamente todo mundo tem aquelas duas plaquinhas na sala de aula. Uma delas é um bom exemplo de um texto misto e a outra é um exemplo de um texto que eu não devo seguir, principalmente na minha videoaula. Qual é? A proibida utilização do telefone celular. Todo mundo sabe da existência dessa plaquinha. Eu tenho proibida a utilização... Tudo bem, minha querida? Proibida a utilização do telefone celular, é apresentado um desenho ali. Logo em seguida, eu vejo o texto verbal, que parece que eu tenho dois textos, que eu não tenho um só. Está escrito proibida a utilização do telefone celular. Percebam, se eu tivesse tão somente a imagem, eu teria um texto visual que passaria a mesma ideia, que aquilo que quer ser e não é misto, não passa. Agora, um outro exemplo interessante de texto misto é o proibido fumar. Porque eu tenho lá proibido fumar no imagético e, em seguida, eu justifico, eu dou um argumento. Por que é proibido fumar? Inclusive, sou elegante e apresento a lei. Isso é um exemplo de texto misto. Então, qual que é o problema? O Daniel mencionou, quando ele começou a trabalhar com a videoaula, as meninas também, que a imagem era apresentada apenas como uma repetição da palavra. Então, nós temos de tomar cuidado com isso, muito cuidado. Isso não acontece na videoaula só, hein, gente? Isso acontece também na aula presencial e muito, isso acontece na nossa casa, isso acontece a todo instante. Eu comentava isso, inclusive, com os meus pais, e eles falaram, sobre o que você vai falar? Eu comentei com eles, eles falaram, nunca parei para pensar nisso. Ou seja, por quê? Porque desde cedo nós estamos acostumados a ser bombardeados com estes textos burros. E o processo de construção de um texto, como que ele se constrói? Ele se constrói a partir de tudo que a gente conhece. Então, tudo que você leu na vida, tudo que você já conversou, todas as aulas que você frequentou, todas as palestras que você assistiu, tudo isso fica armazenado num espaço do nosso cérebro, na memória discursiva. Qual que é a nossa tendência? Sempre que surge uma nova interação comunicativa, vem à tona essas vozes. Então, o texto que você constrói não é só seu. Ele é um emaranhado de citações alheias também. Se a minha referência são textos burros, se eu nunca parei para pensar nisso, obviamente eu vou lá e repito isso, concordam? Então, qual que é a proposta? Que vocês, no momento do preparo da videoaula, levem isso em consideração. Não só porque a gente fica muito preocupado com a palavra. Levem em consideração também o plano imagético. Não como texto, e esse é o meu apelo. Já termino, gente. Não como texto visual. Eu não quero que vocês encarem, agora é o momento do texto visual. Não. O desejo é que a videoaula seja complementar. Então, que aquela imagem, ela apareça com a proposta de complementar o que foi dito. Ficou claro? Sim? Muito obrigada. Então, audiovisual, basicamente é o quê? É a união de dois sistemas de linguagem, né? Você tem o sistema verbal, o sistema sonoro e o sistema visual, né?
3 sistemas de linguagem. E o que a gente vai fazer, na verdade, falando hoje mais sobre a aula de hoje, né, sobre a oficina de hoje, a gente vai transformar uma ideia de vocês, né, que é essencialmente verbal inicialmente, né, em imagem aliada a som, né? E o briefing que a gente vai usar para isso, para depois eu voltar para os exemplos, só para a gente saber qual é o exercício de hoje, tá? O briefing que a gente vai usar para isso é o seguinte: a gente tem um modelo de roteiro, é muito simplificado, tá? Então a gente vai trabalhar imagem, tempo e som. Então, o que é áudio, o que aparece em termos de áudio no vídeo, né? Pode ser o professor falando, de repente a gente vai mostrar bastante exemplos para vocês terem algumas bases, né? Onde se embasar. O professor falando, então eu falando para o vídeo, é uma imagem minha, professora, mais o áudio correspondente ao que eu estou falando, a minha fala. Isso é uma forma de se apresentar, né, numa videoaula. Outra forma, eu falando a minha voz e eu vou cobrir essa imagem com outro tipo de, que a gente chama de imagem de cobertura, né? E daí essa imagem de cobertura, como a Fernanda falou, o ideal é que ela não seja uma reiteração do que foi feito, né, do que está sendo falado, mas que ela complemente, que ela dê outro significado, né, ou que ela amplie o significado do meu conteúdo, né, para que aquele conteúdo seja mais atrativo, enfim. E o ideal é que a gente use, nesse vídeo que a gente vai produzir hoje, tanto a imagem do professor falando, quanto a imagem, a gente tem um banco de imagem em cada máquina aqui, para vocês utilizarem, e também trilha sonora, né? Porque são 3 sistemas de linguagem unificados. Então a gente vai ter que pensar na ideia, né? Tentar passar isso para roteiro escrito, que daí é escrito mesmo. Então o que está aparecendo? Ah, eu estou falando aqui enquanto as imagens que estão aparecendo são essas. Ou eu estou falando aqui e a minha imagem que está aparecendo. Ah, eu comecei a falar, subiu uma trilha que tem esse tal significado. Isso a gente vai ter que... A ideia é essa, aprender, né? Isso é um pouco intuitivo. A gente lê muito audiovisual, né? Todo mundo lê muito audiovisual. Novela, cinema, propaganda, o mundo é absolutamente... A comunicação é muito audiovisual. Então, é tentar ter um pouquinho a consciência disso usado enquanto ferramenta, né? Para produzir a videoaula. A gente vai passar alguns exemplos. Só uma coisinha aqui, gente. Isso aqui tudo foi falado, depois a gente vai disponibilizar esse PowerPoint, né? Que o audiovisual é uma ferramenta de comunicação extremamente potente, né? E persuasiva. E como que geralmente a gente usa em sala de aula? A gente dá aula de vídeo, por exemplo, né? Uma forma de utilização do audiovisual é você, por exemplo, eu vou pedir para o meu aluno assistir um filme que fale do meu conteúdo, né? O audiovisual enquanto filme, sendo complemento da minha aula. Isso é uma coisa. Outra coisa é utilizar a linguagem fílmica ou a linguagem de videoclipe ou a linguagem multimediática, enfim, para transformar o meu conteúdo em audiovisual. Então, por exemplo, uma coisa é eu indicar um filme, outra coisa é eu fazer, de repente, que é um fenômeno que está acontecendo muito hoje em dia, um programa de televisão, né? Eu, produtora de TV, fazer um programa de televisão que fale sobre, sei lá, física, né? Eu estou transformando um conteúdo didático e colocando uma linguagem televisiva nele. Ou, eu vou fazer um filme, o Interestelar, por exemplo. Peguei um filme, vou explicar física, sei lá, criei um filme. Isso são formas de produzir conteúdo de forma não didática, né? Mas enquanto informação. Então, o que a gente tem que fazer aqui é tentar transformar, daí cada um no seu... A gente vai trabalhar em grupo, né, igual? A gente vai trabalhar em grupo. Cada um tentar transformar conteúdos que já são conhecidos, ou que vocês já estão acostumados, né, em linguagem audiovisual. Né? O que faz uma videoaula ser atrativa ou não? Para vocês. Vocês já assistiram alguma? É. Só professor, assistimos um vídeo aqui uma vez de uma empresa que fez uma apresentação para nós, o cara falou assim, os professores estavam lá, né? Não estava, ela mostrou para coordenadores, né? E aí no vídeo o cara falou assim, falando, e a gente assistindo o cara assim na casa dele.
atenção, porque não sei o quê. Então ele não olhava para a câmera. E tem uma outra coisa, né, que a gente estava... E tem uma outra coisa também, que isso é texto, né? Também, o corpo do professor, né? A gente teve... Para nós, era um trabalho para coordenadores de curso, né? Passou assim um descaso muito grande da parte dele. A sensação nossa, assistindo aquela videoaula, era de descaso. Embora Estava não tenha muito se sido, importando. Oi? embora não tenha sido talvez, né? Não, ele estava passando o conteúdo dele, mas quis passar de uma maneira despojada, e foi tão despojada que para nós passou que ela não estava nem aí, né? Assim, o ensino à distância, ele ainda é muito recente, né? Porque é recente dessa forma, assim, com a tecnologia, porque a distância sempre houve e sempre, né, pelo correio e de outras formas. Mas a educação como um todo, ela está absorvendo toda essa tecnologia em função do ensino, porque democratiza, faz o processo de educação. E também tem uma coisa, as gerações, elas estão cada vez mais diferentes umas das outras, né? Hoje você vê criança que chega às vezes na frente da TV e faz assim porque quer mudar a imagem, porque está acostumado com o iPad, não sabe, né, não mexe muito em livro e tal. Então, o ensino, ele vai ter que acompanhar essas inovações. A gente está num momento em que a gente pode fazer determinadas coisas para que o aluno aprenda. A gente tem metodologias de ensino, né? Formas pedagógicas. Então, assim, o que atrai o aluno na sala de aula? Agora nós temos que pensar o que vai atrair o aluno a aprender através do vídeo. Por que ele vai ligar e ele vai conseguir aprender aquilo que está sendo passado? A questão da reiteração, eu acho que ainda hoje a reiteração é muito usada nas mídias audiovisuais. A televisão é altamente repetitiva. Totalmente. Altamente. Mas por isso que a televisão perdeu, né? Não, então hoje é tudo muito rápido. Para a internet, para a Netflix. Então a gente vai adaptar toda essa nossa metodologia de sala de aula para o vídeo. E a metodologia envolve também a complementação com outras mídias, né? Uma parte, né, lembrando que uma parte é a videoaula, uma parte é a apresentação, é a persuasão do professor em videoaula ou teleaula, e a outra parte é essa possibilidade que é muito interessante e que nunca houve essa possibilidade tão premente, que é a ligação com outras mídias. Então eu posso estou falando aqui na videoaula, vocês não assistam agora, o cara vai lá no YouTube, ele sabe o que ele tem que assistir, ou ele já tem o arquivo em PDF que ele vai ler, o livro. Então essa abrangência, né, que a educação à distância possibilita, na verdade, né? É interessante. E as áreas também vão determinar como conversar com essas pessoas, como conversar com esses alunos. Então, o modelo de determinada aula talvez não sirva para outra. A forma do professor expor, os recursos que ele escolhe para mostrar, às vezes não servem para outra. Então, a gente até fez uma pesquisa de vários tipos de aula, tem desde aquelas, né, grava o professor dando aula, tem aula que é inteiramente feita numa computação gráfica. Por quê? Porque ele tem que é muito mais importante o aluno ver enquanto ouve, ver o fenômeno acontecer, do que o professor falando. Mas tem momentos que o olhar do professor é que é importante, porque ele vai dar a ênfase necessária, né? Os cortes, que faz parte da linguagem audiovisual, eles são extremamente textuais. Você pode reconstruir esse texto. Tem uma sintaxe própria, né? Mudando esses cortes. Lembra, assim, acho que tem um monte de gente que gravou no passado pra gente, né? Então, mas lembra aquela coisa das duas câmeras? Então, a gente já fez uma coisa assim. O que você coloca em primeiro plano? Quando que você, em parte do seu texto que você vai colocar o rosto, em parte do seu texto que você vai abrir, lembra isso? Isso já é um exercício de linguagem. E cada um vai ter o seu. Se a gente vai usar duas câmeras, a gente vai usar com esse propósito. E se o professor falar assim, não, o meu é tudo em plano geral, porque não importa esses dois. Não, queremos fazer um dois. Essa questão da dinâmica, hoje em dia,
de muita informação na sequência para você explicar uma coisa. Hoje em dia, às vezes assim, você fala uma palavra e coloca uma imagem, você já disse um monte de coisa. Já tá implícito muitos conteúdos. Sabe? Então, a gente também vai ter que se atentar para isso. E é por isso que é bacana o exercício, porque a gente vai propor um conteúdo para ser passado e vocês vão ter que escolher recursos para fazer isso. É porque, na verdade, o que a gente vai vocês vão ser diretores, né, e roteiristas da própria aula. Essa é a ideia, né? Quando a Glaucia fala, então, eu vou cortar aqui ou eu vou colocar isso em primeiro plano, isso é um trabalho de diretor, né? Então, é essa noção que ninguém melhor do que o professor para ter. Para falar, não, esse conteúdo da minha disciplina eu preciso estar olhando para o aluno para falar, não, esse conteúdo eu preciso de uma imagem para mostrar. Preciso de alguma coisa que ilustre, eu preciso ser mais metafórico, né? Eu preciso usar mais analogia, essa hora não. Então, é uma coisa que cada um vai ter que desenvolver, né? Eu tenho aqui, a gente vai passar, será que tem internet? Tem. Assim, o nosso trabalho aqui com vocês é principalmente o roteiro, porque a gente não pode ir para o estúdio sem roteiro. Por que não pode ir para o estúdio sem roteiro? Porque senão você não produz aquilo. A aula, a gente tem uma flexibilidade que é até a nossa existência ali, né? Física. Né? O tempo que a gente pode ter, o giz que você joga e que você está chamando a atenção, isso não existe no mundo da EAD. A EAD é assim, a gente é mediatizado pela imagem. Então, você tem que saber o que vai. Então, quando eu falo, você tem que saber o que vai em primeiro plano, em close, então tem que ter o roteiro. Porque senão, na hora de gravar, né, você depende de uma equipe técnica que está lá para atender as suas demandas. Então, sempre tem que estar com o roteiro. Porque o conteúdo, assim, os professores dominam o conteúdo do curso. Agora, essa passagem precisa pode ser simplificado, mas tem que ter todos os... E na teleaula, que é ao vivo, esse roteiro tem que ser muito, mas muito bem elaborado, um pouco mais detalhado, porque é ao vivo. Então não tem como fazer take 2, eu vou repor. Então, né, aí é um outro tipo de trabalho. Trabalho que você vai, se teve algum deslize, vai ter que arrumar. E por isso que é legal o roteiro permite que você não perca a sua meta. Né? Então, se desvia, mas volta. Se desvia, mas volta. Você sabe qual é o roteiro. Pronto, acabei. 20 minutos. Pode falar. Não, tudo bem. Então, não, é que acaba. E uma coisa que acho que a gente tem que também a gente pensa aqui é que existe também um molde que é o modelo IAD do Mackenzie. Então, assim, quantas horas a gente tem para fazer videoaula? Então, o curso não vai poder ser só videoaula. Alguém poderia falar, não, mas eu quero 10 videoaulas na minha. Não, você não dá. Então, assim, a gente vai ter que seguir. É como a gente segue o modelo. E daí é a escolha também, né? De então, cada assim, um. O que né? você vai escolher para ser no audiovisual? Que é uma coisa bem interessante. Né? O que você escolhe daquela matéria para colocar no audiovisual. Vai demorar um pouquinho, pode continuar. Preciso que ele logue primeiro para depois a gente pegar. Não, senão a gente pode passar os outros exemplos que não tem internet. Tem outros. De videoaula não, só de programa. Então, acho que legal.
Então, uma outra modalidade, gente, enquanto abre aqui, porque a gente pegou alguns exemplos de videoaula para vocês pontuarem mesmo o que é interessante, o que não é interessante na hora da gente construir o roteiro. Mas uma outra possibilidade é vocês se atentarem a exemplos que não sejam de videoaula. Por exemplo, um filme, né? Então, de repente uma cena fica legal aqui para demonstrar isso. Sabe? Começar a pensar um pouco além do tradicional da videoaula. Uma questão, aí qual a liberdade que nós temos em função de direitos autorais, por exemplo, né? Ah, sim. O curso não é um curso que eu Isso. vou fazer Isso. gratuitamente eu disponibilizando na internet. A universidade vai ganhar com isso. E aí Ah, eu sim. lançar a mão de imagem. Não, quando eu digo ficcional, tem que ser produzido. Eu não posso usar nada. Né? Então eu preciso de uma pequena cena ou de uma pequena fala. Sei lá, me veio na cabeça agora. Vocês lembram daquele Contos da Meia-Noite, da TV Cultura? Que, sei lá, vou dar uma aula de literatura e então eu vou pegar eu vou fazer um ator falando um trecho num fundo preto. Isso é muito barato, é muito fácil de produzir, né? Então, atentar para coisas que sejam simples, e daí a gente vai estar o tempo inteiro. Essa dramatização, não sei se é assim que vai chamar, né? De algum determinado conceito ou alguma coisa, a gente acaba tendo uma limitação muito grande, né? Porque Sim. nós não temos, a equipe não é exclusiva para EAD, e aí você tem que ir aquele tempo exato para gravar, isso que o professor roteirize de maneira perfeita, é isso? Como é que a gente operaciona? Não, daí não é com vocês, né? Daí é com a equipe de produção mesmo, né? O que você vai colocar O que sim, então, por exemplo, eu preciso... Daí a gente, lógico, isso a gente vai construir junto ao longo do semestre, né? Ao longo das gravações. Vocês vão chegar com um roteiro, falar, olha, eu tenho ideia de colocar uma pequena dramatização assim. Uma animação. Daí a gente, daí é o trabalho, porque o audiovisual a gente, só para dar uma passada geral, o audiovisual a gente sempre divide em 3 etapas de produção, né? A gente tem uma pré-produção, que é a fase de roteirização, que é a fase de passar a ideia para o papel, que é o que vocês vão fazer. Vocês entram na fase da pré-produção. A fase da produção, que daí é a equipe técnica. É chegar e dar na mão do diretor ou da gente que vai dirigir e falar, isso é possível? Com que recurso que eu posso fazer isso? Nesse estúdio fica bom, eu não tenho luz para isso, não tenho o áudio necessário. Não, aqui não vai dar para gravar. Vamos gravar fora, eu preciso gravar uma fala fora do Mackenzie. Mas eu não vou ter o microfone disponível. São coisas técnicas que daí isso não cabe a vocês mesmo, né? E a parte de pós-produção, que na verdade a gente vai seguir o roteiro de vocês lá no começo, né? Os editores vão editar de acordo com o que vocês estabeleceram lá no começo. Por isso que o roteiro, o guion, né? O roteiro, ele é um guia, na verdade. O que vocês estabeleceram é que vai guiar todas as etapas de produção até a gente conseguir chegar no produto final. Então, lógico, que se alguém vier com uma ideia não vai dar para produzir, né? Mas se for alguma coisa simples, né? A gente tem um estúdio aqui, tem o chroma key, o fundo verde, sei lá. A gente pode ajustar. Agora, utilizar conteúdos, como eu disse, estou dando uma aula de física, vou pegar uma cena do Interestelar, jamais. Não pode. Eu posso indicar, de repente eu posso... É fundamental que um aluno assista Interestelar, estou dando um exemplo. De repente eu jogo isso numa atividade complementar, não vou colocar no meu vídeo, mas eu vou estar lá falando, olha, atividade, assistam um filme tal, que trata desse conteúdo. Né? Então a gente tem essa possibilidade de integração. E daí a curadoria do conteúdo. Então eu já sei que eu não vou poder usar esse filme, vou jogar isso para um PDF, para uma lição. Vou colocar outras coisas que eu posso produzir em conteúdo televisivo. Né? E uma coisa que é muito... Isso aí é uma opinião minha, mas eu acho que é muito interessante esse fenômeno que está acontecendo, né, na produção nacional de produção, né, com as produtoras independentes aumentando, a gente tem que ter 20% da programação da TV por assinatura veiculada, né, e tem que ser programação nacional. Então com isso as produtoras estão indo muito atrás de conteúdo, e os conteúdos educacionais são muito interessantes, né? Então é interessante, de repente, alguém que saiba de conteúdo, que aqui vocês vão ser roteiristas, na verdade, né? Alguém que entenda do conteúdo, saber passar isso para audiovisual, saber criar um roteiro audiovisual, porque abre também para o professor uma outra possibilidade de trabalho, né? De uma outra frente de trabalho, poder escrever audiovisualmente, né? Então, aqui, agora chegaram os exemplos. Esse daqui é qual? O telecurso? telecurso. Então, esse é um telecurso. Vamos dar uma olhadinha só. Pode ficar tela
Pode, eu vou pôr tela cheia. Atenção! Começa agora uma teleaula de filosofia no ensino médio. Você vai assistir a teleaula de filosofia. O som tá... Mas acho que não tem amplificador. Cadê o microfone da Glaucia? Não dá pra colocar na Tá caixa. lá. Não tá amplificando, não tem amplificador. Só tá gravando na câmera. É isso aí, gente. E é tudo. Não dá para perder. Então, liga para a gente para contar para nós. Mas só para comentar, gente, vocês estão vendo, tem uma dramatização já lá no início, né? É uma aula que já tem uma dramatização. Eles colocaram 2 personagens para introduzir o conteúdo. Isso também é possível. Serve para a gente respirar melhor. O que tem em comum? Atenção! Começa agora uma teleaula de filosofia do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Bom dia, pessoal que está em casa, no carro, a caminho do trabalho, da escola, da feira ou passeando com o cachorro nesta sexta-feira ensolarada. Que dia lindo! Ainda mais lindo porque hoje começa um dos fins de semana mais interessantes da nossa cidade. Hoje damos a largada ao nosso Arte para Todos. O Arte para Todos inclui mostras de filmes e fotografias, exposições de artes plásticas, leituras de poemas, teatro, dança, debates com escritores e espetáculos de música. É isso aí, gente. E é tudo. Tudo gratuito. Não dá para perder. Então, liga para a gente durante o dia de hoje para contar para nós como você vai participar da maratona artística desse fim de semana e para responder a essa pergunta. Para você, arte serve para quê? Eu acho que a arte serve para a gente respirar melhor. O que tem em comum o cinema, a literatura, a dança, o teatro, a música e até alguns programas de televisão? É que todas essas coisas são formas de arte. Toda forma de arte provoca alguma coisa em nós. Um filme pode fazer chorar. Um livro pode arrepiar. Uma música é capaz de chocar. Pronto. Então, a gente só passa um pedacinho para ver. Esse é super bem estruturado, ele usa dessa questão da narrativa. Ele usa a narrativa e como é para um público jovem do ensino médio, ele coloca o espectador como se nem estivesse numa sala de aula, de fato. Ele está passando o conteúdo sem ele perceber que ele está tendo uma aula, né? Então, o que ele faz? Ele faz provocações para essa pessoa também pensar junto e vai dando as respostas. E usa a reiteração. Você viu que ele falou arte e pôs a palavra arte. Por quê? Para destacar aquele termo sobre o qual ele vai falar. É um assunto importante aí, a arte. Não necessariamente o cinema, a literatura, a televisão que ele comentou, que são assuntos que estão dentro desse grande assunto. Mas dá para imaginar como ficaria isso com a cabeça com uma cabeça quando a gente fala é apresentação, com a apresentação do professor, dá, né? De repente eu falo uma parte do conteúdo, a arte é tarará, de repente eu coloco, porque aqui vocês viram, é curtinho, quanto tem aqui? Foi 1 minuto e 50. Tem Para começar a desenvolver, o ideal não é que saia uma outra, né? Aqui
desse exercício, vamos supor, se para minha aula lá no EAD, eu quiser fazer, tem a captação de imagens lá no Caetano de França. Aí vocês me montam um negócio desse. Já para agosto. Porque essa imagem, embora seja importante que o professor também saiba falar, né, Vamos supor nesse exemplo, a gente pode começar o que é quando tem a fala falando o que é arte e tal, pode ser um professor falando. Vocês perceberam que ali tem muita, o que a gente chama de imagem de cobertura, tem muita imagem. Muitas dessas imagens, na própria TV a gente tem, banco de imagem. Né? Então você fala, a gente quer imagem da Avenida, imagino aqui nessa minha fala a imagem da Avenida Paulista, de repente a gente já tem aqui. Então, entendeu? O ideal é que vocês pensem o que vocês querem. Daí, de repente, a gente não tem essa imagem, mas vamos ver o que a gente tem no banco de imagem. Daí o pessoal da equipe de roteiro vai falar, olha, dá pra gente substituir essa por essa? O que você acha? Ah, dá, beleza. Não dá. Vamos então trocar? Não, vamos deixar você falando esse trecho e vamos usar outro tipo de imagem de cobertura? Essa é a nossa função, né, ao longo do semestre junto com vocês, é construir junto, né, você adaptar a ideia mesmo. Inclusive a gente trouxe esses exemplos, não porque tem que usar o exemplo, porque são produtos que já foram feitos, já foram experimentados. Quem sabe a gente até vá um pouco mais para frente algum dia, né? E consiga fazer alguma coisa. Todas as possibilidades não é? Mas a gente está estudando para a gente entender, para a gente entender. Porque, inclusive, o próprio NPDA, a gente já alguns casos, até o professor Sidney, por exemplo, que é do marketing, já solicitou alguns vídeos que vão ser produzidos pela TV Mackenzie, que vai fazer parte, na verdade, não da videoaula dele, mas do guia dele. Né? Por quê? Porque o nosso guia também tem essa possibilidade. Então, a gente traz essas situações exatamente, não precisa ser, agosto vai ser assim, mas que num crescente, como a gente está num projeto ainda, a gente possa chegar nisso sim, né? Dependendo dessas disposições. Porque daí é questão de produção mesmo, né? De ajustar a capacidade de produção, adaptar algumas vezes, né? TV universitária, por exemplo, a gente sempre trabalha com muito pouco recurso e tem que fazer, né? Você tem o estúdio, você tem, por exemplo, nessa, a gente tem, vocês viram quanta quantidade de imagem externa tem? De gravação externa? Geralmente o timing do jornalismo é a cada 4 segundos você tem que trocar de imagem. Opa, tudo bem. O timing, a gente vai ver agora, nesse pequeno exercício de roteiro, que vocês vão fazer um roteirinho de 2 minutos, uma coisa bem pequena, né? Não, só Vamos. Vai falando, não, só pra gente ver o finalzinho. Porque, eu não sei se ele vai... Então, eles fazem essas brincadeiras, né? Tão saborosos, tão espetaculares, tão criativos, que a gente fala que é... Aí eles usaram um Ele tem na personagem cabeça, também, de sua pode cultura, ser. de sua visão do mundo. Mais pra frente? Ele tem talento, é claro, mas a criação da obra exige muita concentração. Vocês percebem que e são trabalho. 3 ou 4 segundos, Costuma-se troca a dizer imagem. que a criação de uma obra de arte exige 10% de inspiração e 90% de transpiração. Teleaula de hoje, aprendemos algo sobre a arte. Vimos que a arte tem a ver com criação. Um artista cria um mundo novo, que pode ser feito de sons, cores, formas, palavras e gestos. Esse mundo novo, a obra artística, mexe com os nossos sentidos, seja cinema, teatro, dança, literatura, artes plásticas, música, seja o que for. Ela é capaz de nos emocionar e fazer pensar. Ela transforma a nossa visão da realidade, faz-nos ver e sentir coisas novas, diferentes. Ela renova em nós nosso espanto com o mundo. Aquele sentimento é o motor de nossas indagações filosóficas. Por isso, viva a arte! É o professor narrador. É o professor narrador. É um estilo de aula. É um estilo.
o tempo todo ele fala e aparece a palavra. Exato, ele se transforma em narrador. Isso. Então, mas isso é uma reiteração burra também ou é para chamar Então, atenção? aqui não é, em alguns momentos sim, completamente burra. No entanto, na maioria, o que eu tenho é uma metonímia, é uma relação entre a palavra e a imagem de forma metonímica, que é a parte pelo todo. Então, eu falo de arte e mostro uma pintura, depois ele fala de arte e mostra dança, depois ele fala de arte e mostra o cinema. Então, eu tenho um elemento parte que apresenta o todo que é apresentado pela parte. Mas existem vários esquemas que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar a palavra em relação com a imagem do ponto de vista metafórico ou antitético, ou seja, trabalhando os contrários. Isso muitas vezes choca muito mais. Então, por exemplo, vamos concretizar. Eu já devolvo a palavra. Quando você fala sobre pobreza, se você mostra a imagens que me levam à pobreza, isso não tem tanta força quanto trabalhar o lado antitético. Então, você está trabalhando alguém ali que você fala que a realidade dele, ele mora numa comunidade, você mostra um grande condomínio de luxo, você está trabalhando com os contrastes. Isso pode gerar, obviamente, mais atenção. Isso obriga o espectador a pensar, a ser mais crítico. Agora, quem vai pensar em tudo isso? É o professor, é quem faz o roteiro. Está no banco de imagem a mansão, está no banco de imagem também apresentar a comunidade. A escolha é de vocês. Então, quem é o grande responsável, quem manda em tudo ali, é quem faz o roteiro, é o professor. E ninguém pode fazer isso pelo professor, porque ninguém sabe aquele conteúdo. Só vocês sabem o conteúdo de vocês. Então, não adianta eu saber fazer 500 animações, eu não vou saber como encaixar isso na sua aula. Porque assim, se de um lado o professor tem o domínio do conteúdo, mas do outro lado ele pode não ter o impacto da mensagem. Sim, isso é... Você transmite, por exemplo, quando você coloca, você contrata, se eu falo de pobreza, eu mostro ali uma comunidade, uma favela, para mim está tendo impacto. Tá? Mas você, como é especialista em imagem, tem outra visão, você tem de um outro olhar. Sim, e aí, sim. Eu acho que mais do que essa, é uma responsabilidade, eu acho que é uma via colaborativa. Eu tenho um lado da moeda e o outro lado tem o outro. Você tem que preparar, coisa... exato. E isso está no roteiro também? Sim. Então tudo isso vai estar no roteiro. Essa é a importância do roteiro. Eu acho que pelo que eu estou sentindo... O roteiro, mesmo que ele seja totalmente preparado, mas se ele não tem essa coisa colaborativa, ele também... É porque, né? Exato. Sim. Exato. Mas tem uma coisa também, o roteiro, ele é um guia, ele é uma obra não cristalizada, né? Ele é uma ideia de... Então, o roteiro é um processo vivo, na verdade. Tanto que tem filmes e filmes, né? Que muda completamente na pós-produção, né? Então, o ideal é que exista a ideia do conteúdo, tem a equipe de adaptação de conteúdo e vocês vão estar presentes, né? Nessa adaptação de conteúdo. E tem o acervo. E tem o acervo. Eu acho que muita gente está preocupada com essa ideia, eu não sei fazer animação. Eu, pelo menos, se eu estivesse aí sentada, eu entraria em pânico, porque eu sou um pouco neurótica. Meu Deus, eu não sei fazer animação. O que é isso? Agora virei ator? Ninguém está pedindo para ninguém. Não é isso. Não é isso. Não, mas não é a proposta. O que ela está dando é um exemplo que você vai colocar no seu roteiro. Neste momento, eu precisaria aqui de um ator. É possível. Por isso que a gente vai ter essa consultoria junto com vocês o tempo inteiro. Não, vocês nem essa consultoria não vai ser só essa aula, né? A gente vai ter horários assim disponíveis, assim, por e-mail. Tá. Então, é assim, na verdade, todo esse roteiro, eu esqueci de apresentar no começo. As meninas, mais o Daniel, fazem parte de um núcleo de apoio de roteiristas, eu não lembro mais o nome específico, né? De roteiros, e eles estão ligados ao CEDAD. Então, os roteiros que vocês vão produzir, eles vão fazer uma consultoria com vocês. Nós vamos ter horários específicos durante o semestre para que vocês
vejam com eles e que eles façam essa adaptação, essa sugestão, que dê esse olhar técnico que vocês não têm. Mas a nossa proposta é de começar a fazer esse exercício exatamente para a gente ter os roteiros, né? Como a Nelcia falou, a minha aí se tem alguém angustiado que sou eu, porque a minha angústia é a gente ir para uma videoaula e não ter o roteiro. Né? E a angústia de tudo, por quê? Porque a gente precisa desde a informação que vai para a claquete, que é as informações iniciais que estão lá no roteiro, até quanto tempo, quais as imagens, quais são os slides, né? Então, é isso que a nossa proposta um pouco é essa. Tudo começa com o roteiro, né? Mas tudo acaba com edição. Exatamente. A edição transforma tudo. Tudo. É um processo vivo, né? É o tempo inteiro. Mas é lógico, vocês, como vocês são o conteúdo, o ideal é o quê? Por isso que tem essa equipe que vai acompanhar todo o processo. Então a gente vai sentar com vocês vêm com a proposta de roteiro. Ah, isso dá, isso não dá, vamos tentar. Bom, gravamos tudo, daí a gente vai para edição. Ficou de acordo com isso? Ficou? É isso aqui que vocês querem dizer? Não, não é. Ou é isso aqui, está passando a ideia. É esse processo. Mas se o professor quiser, quero declamar um poema, ele também pode. Pode. Também né? pode. A edição, na verdade, vocês vão ter controle disso, né? Esse processo inteiro do início. O início do roteiro até o processo final tem que falar, não, eu assino isso, porque é a imagem de vocês que vai, né? A aula é de vocês, né? Então, não, eu assino, tá ok. É isso mesmo que eu quis dizer. E é meio que imediato. Você recebe no mesmo dia essa videoaula. Você grava, e você recebe, você verifica, porque às vezes você está nervoso, você viu uma vez, obviamente quem é mais neurótico vê 20, então você já viu 21, e na 22ª vez você fala, não gostei desse trecho. Aí você pode mandar por e-mail, aquele sofre mais um processo, até ficar como você acha que tem que ficar, porque afinal de contas é você que está lá. Né? E ninguém melhor que o professor, né, para saber se o conteúdo está exato. Está lindo, mas você em casa percebe que tem aquela falha. Então você tem como corrigir. Agora na teleaula não. E aí ele fala teleaula, né? Vamos assistir essa teleaula. A gente vai trabalhar com duas modalidades. Não é porque era ao vivo, é porque era teleaula, porque passava na TV. À distância, né? Na verdade, a gente vai trabalhar duas modalidades, né? Sim, será ao vivo. Porque aí nós estamos trabalhando, o nosso sentido é outro. A gente vai ter a modalidade ao vivo da teleaula, que é ao vivo mesmo, então é como se eu aqui estivesse dando aula para outro estado, então eu vou ter essa comunicação, vai ser ao vivo, né? Com os polos, isso é uma modalidade. E a outra modalidade é a videoaula, que é gravado, e daí é editado. E fica disponibilizado, né? A gente tem essas duas modalidades. Então, também, outra coisa, daí também ver o que é conteúdo melhor de teleaula, né? Que eu posso propor exercício para as pessoas fazerem nos polos, enfim. E o que é conteúdo de videoaula? Isso também é uma decisão de vocês, né? Vamos pegar outros exemplos? Que horas são? Só para... Porque a gente tem... Então, hoje só... Viaja, né? Sem roteiro, né? Sem roteiro. Isso é uma aula sem roteiro. Então, acho que é melhor a gente passar o roteiro. A gente vai chamar Oficina do Terror. Você quer passar mais um? Acho que é melhor depois mostrar o roteiro, né? Mais um? Porque assim, como é que a gente ouve, né, o assunto? Fecha a TV. Esse daí tinha um último vídeo. Esse aqui? Não, eu lembro desse. Dream about the fantasy in a leotard. It was time to send that thing that you know you shouldn't send, or even that Esse daqui, de novo, o som. Mas acho que tudo bem, né? Só para... function, all the things that you're so glad you can do, and all the ones that you should stop doing. Excluding other human minds, your complicated piece of the universe that humans currently know about. The rules that govern it are
That dream about the dinosaur and the leotard. Those times that you said that thing that you know you shouldn't have said, or even that thing you didn't even know you were gonna say. The little cogs of your consciousness cranking away, making your life possible, making society function, all of the things that you're so glad you can do, and all of the ones you wish you could stop doing. Excluding other human minds, your mind is the most complicated piece of the universe that humans currently know about. The rules that govern it are mysterious and elusive. Maybe our brains just aren't complex enough to understand themselves, but that's not going to stop us from trying. The word psychology comes from the Latin for the study of the soul, and while its formal definition has evolved over the last several decades, today we can safely call it the science of behavior and mental processes. The term psychology wasn't coined until around the turn of the 16th century, and a practice that we would actually call science today wasn't established until the mid-1800s. But of course, humans have always been curious about themselves and what's going on up here. Aristotle pondered the seed of human consciousness and decided that it was in the heart, not the head, being, as we have seen quite a lot here on Crash Course, absolutely and completely wrong. 2,000 years ago, Chinese rulers conducted the world's first psychological exams requiring public officials to take personality and intelligence tests. And in the late 800s, Persian Dr. Muhammad ibn Zakaria al-Razi, also known as Razis, was one of the first to describe mental illness and even treated patients in what was essentially a very early psych ward in his Baghdad hospital. From the efforts of those early thinkers up until today, the field of psychology has been all about tackling some of the big questions. How can humans do horrible things like commit genocide and torture other humans, and how come we know those things are horrible? Do we have... Outro estilo completamente diferente. Sem ponto nem vírgula. Ele é um personagem, né? É um personagem, né? O professor. É claro. É muito jovem para estar com essa temática, né? Que é isso. Provavelmente ele nem é professor. Ele pode ser um ator contratado, né? Ou não. Poderia. Ele está numa sala e é interessante. Vocês viram a roupa dele, né? Love tinha um escrito eu amo uma coisa. Eu não vi. Até a roupa dele, assim, não é por acaso. É bem produzido, né? E aquela animação e tal. Então ele faz. Ele assim, você tem que ficar o tempo, você tem que ficar realmente atento, ouvindo tudo aquilo com aquela velocidade. E ele me lembra muito uns programas que tem sobre bicho, assim, para criança, né? Explicando como é que os bichos não sei o quê. Não aqueles. Não meio bicho. BBC, mas assim, uma coisa tão rápida que nem desenho animado mesmo. Né? Mas não deixa de ser uma técnica. É uma técnica. Sim. É uma técnica. Você pode criar, a gente usa isso em sala de aula também, né? É uma técnica. Criar uma personagem. E isso para... Sabe aquela quando a gente fez da outra vez, que eu falava assim, cada um vai ser um personagem, né? Vai ser um personagem professor. Né? Como a gente é mais ou menos assim, né? Mas vocês viram aqui, isso em termos, agora falando em termos de produção, né? É muito, assim, tirando a animação, que é um pouco, mas se não tivesse animação, ou se tivesse, a animação é muito simples aqui, é muito barato de produzir, muito fácil, né? E é barato, eu digo, não só em termos de tempo também, né? Você tem... Tem movimento corporal, que a gente Sim. não pode se movimentar, ele fica... Não, aí tem, não é, mas ele está se movimentando... Todo movimento tem gesto, ele tem um corpo que expressa. Então, mas você percebe a atuação dele? É um plano médio, primeiro plano, né? O plano médio que está. O plano médio é que tem a mesa, assim. É porque se ele estivesse aqui, ele nem ia estar... Mas isso é o que você estava falando, Mary? Isso aqui, essa movimentação dele presencialmente não ia significar nada, ele está sentado. É que na TV grita, porque ele está em primeiro plano, é aquilo que a gente estava falando ontem. Ele está assim, ele pode estar assim, mas numa sala de aula não falaria absolutamente nada. Então a gente está nesse primeiro plano. Eu, por exemplo, que eu estava falando ontem na aula, eu falo assim, eu falo com a mão, eu falo sem parar. Isso na televisão é horrível. Eu não posso fazer isso. Daí eu tenho que arranjar alguma técnica pessoal para não usar as mãos na tela, né? Eu acho que esse modelo está mais próximo do que a gente consegue fazer aqui, né? Sim, também. É o professor falando, por enquanto, e aí vocês vão inserindo algumas imagens. E daí tem outros textos que, na verdade, são subtextos, né?
do personagem, né? É ele que está tornando, é a fala dele que torna atrativo. Então é uma ruidagem, né? É o jeito dele falar, de repente, que se torna diferente isso. Mas a gente pode pedir também isso no estúdio? O quê? Ficar em pé lá naquele estúdio, tem uma mesa onde eu tenho aqui. Não sei, pode, Ana? De aula, fazer um ambiente tipo uma biblioteca, não aquelas bolas vermelhas rodando atrás da minha cabeça. Não, mas não tem mais aquilo. Já tem um cenário novo, muito lindo. Por favor. Gente, eu vi um cenário de uma depoimento que acho que gravou do cenário é importante, pode ser um cenário aconchegante. Quem? Pode falar. O Cleiton, Não, eu sou o Cleiton, eu dou direito empresarial, curso de marketing, e a grande dificuldade, eu acho, que é tudo questão do roteiro, enfim, mas a maior dificuldade é você preparar e conseguir encaixar aquilo nos 30 minutos. Sim. 30 minutos em sala de aula é nada. 30 minutos dentro do estúdio é uma eternidade que é um negócio que não acaba, é sem fim. É verdade. Quem já gravou aqui, Nelson, enfim, o Christian. Eu fiz um negócio, eu em casa, falei, isso aqui dá, né, sei lá, 15 slides, não sei o quê, é isso aqui vai estourar o tempo. Aí o Jussara falou, vai lá, Cleiton, manda ver. Pozinho, tava bonito pra caralho. Porque parecia até com o Brad Pitt, que eles fazem uma coisa. Apareceu, Jussara, nossa, o Jussara com um girassol, ficou super bonito. Aí, bom, gente, mas aí eu comecei e a Jussara falou, vai lá. E colocou o cronômetro. Quando eu gravei a primeira aqui, eu pedi pra tirar o cronômetro. A Jussara falou, coloca que é melhor, você vai olhando e tal. Aí beleza, aí foi, eu dei uma espiada no notebook, já foram 8. Deu 12 minutos. Isso foi a videoaula, né? Eu tive um jeito meu, uma coisa que eu usei que talvez ajudou. Aí eu falei, não, eu vou dobrar o número de slides. Não que eu dobrei o conteúdo, mas eu coloquei mais alguma coisa, que aquele slide, na verdade, era como uma marcação de tempo pra gente. Né? Aí eu coloquei, aí deu certinho. Aí um deu 29, outro deu 28,5, deu 31. Então, mas daí o que faltou da primeira vez? A imagem, se a gente for pensar em termos desses exemplos que a gente passou, a imagem de cobertura. Então, o que eu posso acrescentar para estender o meu conteúdo? Eu acabei, por exemplo, dividindo o slide, eu acabei dividindo em 2. E daí você poderia ser... Eu falo o mesmo conteúdo, só que eu acabei dividindo, que era um jeito de eu marcar mentalmente aquilo e saber, porque é um negócio extremamente complexo, esse negócio do estúdio. Quem não gravou, eu não estou botando medo da Não. Eu tenho 6 faixas. Quem não gravou, é o que a gente olha no dia. Eu imagino. Não, quem não gravou. Não, mas a gente vai treinar. É um negócio, é um timing totalmente diferente. Sim, mas por exemplo, na videoaula a gente tem 30 minutos de aula. Né? Então, eu posso programar no meu roteiro, isso daí já é o roteiro, é pensar o roteiro. Eu posso programar, sei lá, vou falar 5 minutos, e daí aqui, corto, assim, e outra coisa, né? A videoaula a gente corta. Então, você corta. Então, eu vou falar a primeira fala, cortei. Esse 30 minutos é lá na edição que tem que dar. Então, de repente, eu vou colocar um depoimento de alguém, sobre não tem aqui ou uma entrevista de alguém, vocês podem colocar isso também, colocar um especialista falando sobre isso, né? Pensar em outros conteúdos subjacentes ali, né? Que complementem e tal, porque daí a teleaula eu acredito que seja mais livre para vocês, porque vocês vão ter a aula inteira falando ao vivo, é como se vocês estivessem dando uma aula na sala de aula. A única diferença é que a videoaula você consegue editar. A teleaula não, é igual a televisão. Tem que é um ao vivo. Certa e terminar. Exatamente, depois eu não deixei os caras assustados, mas tem essa diferença. É um time mesmo que não é o nosso de sala de aula. Não, é diferente, é completamente diferente. Por isso que é interessante na teleaula, que tem os polos, a interatividade. Então, gente, na teleaula tem a interatividade. Então, o mais importante é a provocação da interatividade, não é? Porque se for uma aula expositiva só,
podia ser videoaula, não precisaria ser a tele. É. A tele diz respeito à interatividade com os alunos nos polos. Por isso que a teleaula, ela tem que ter uma outra dinâmica mesmo. Ficou claro para todo mundo, né, a diferença da teleaula e videoaula ou não? Quando nós fizemos a primeira gravação, nós fomos orientados, pelo menos eu tive essa percepção, mas acho que os colegas também, para fazer um PowerPoint. Inclusive, Sim. até o template para fazer o PowerPoint. Sim. Em cima disso, o que é que eu vou fazer na videoaula? Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o PowerPoint e vou montar lá o meu PowerPoint da forma que eu faria numa sala de aula e vou ficar lá falando da mesma maneira que eu estou controlando os 30 minutos, mas da mesma forma. Em nenhum momento, pelo menos eu não percebi, que foi oferecida essa oportunidade. Ah, não, é porque é só agora. Não, não foi. Isso é novo mesmo. É, outro... É novo. É que assim, como nós não tínhamos um núcleo, né, institucionalizado, como a gente não tinha a parceria firmada com a TV Martins, como nós temos, não tinha como, né, exigir isso de vocês. E os modelos próximos que a gente tem feito, o mínimo, na verdade, é o PowerPoint. Então, aí vai, claro, da disponibilidade de cada um, de ter essa sensibilidade, de começar a usar a criatividade, nos procurar e a gente vai produzindo. E aí, esse tipo de produção vai ampliando, né? E aí a gente vai mesmo para começar... Eu posso esquecer o PowerPoint, inclusive. Pode. A não ser que tem alguma coisa que eu acho que Sim. vai ficar legal. Mas eu posso Não é sair descartar, imagens você que pode são- não usar, você pode ter outras opções. De repente, por exemplo, eu estou falando e daí aparece aqui mesmo, que, né, o lettering que a gente chama. Estou falando, aparece mesmo na minha imagem um lettering passando ou embaixo. Não precisa necessariamente o PowerPoint. Daí é como... Já que o texto é legal, e como sai aqui, estourado, algo, coisa diferente. É, isso é o roteiro. Não está dando meu PowerPoint. Eu posso Não. dizer que eu quero isso daqui. Exatamente. É essa a ideia. É essa a ideia. Então eu posso me desapegar do PowerPoint. Pode. Mas E a gente fez um... Acho que ele ia perguntar também. O que me ajudaria bastante é pensar nos limites desse uso imagético que vocês estão propondo. Na minha cabeça vem assim, algumas questões que surgiram até historicamente do uso das imagens como um meio de imposição ideológica, como um meio de manutenção da ignorância. E, claro, hoje nós temos uma grande ênfase midiática, imagética de todas as formas, mas até que ponto, ninguém vai precisar, acho que a gente precisa, pelo menos para mim, só pensar nisso, porque está lidando com produção de conhecimento e educação. Mas até que ponto você tem um limite, uma barreira, em que o uso da imagem, ela vai privilegiar não o desenvolvimento intelectual que a gente tem, mas vai retroceder o indivíduo. Por isso que a gente fala qual é o conteúdo que vai na videoaula, que a videoaula é adequada. Por isso, então assim, você tem que saber, né, você vai... E acho que a experiência também vai ajudar com o tempo a melhorar tudo isso. Então assim, quando é importante que eu use vídeo? Talvez em aulas que você realmente precisa usar uma imagem. E também pode ser, quando a gente fala imagem, não só imagem pela imagem, mas quando a gente fala em outra imagem que não a do professor falando, pode ser uma entrevista, um depoimento de alguém, alguma outra fala que acrescente. Eu lembro de ir em museu ou exposição artística, uma coisa, você tem um quadro lá, aí o indivíduo começa, a minha primeira experiência, chega lá, o indivíduo estava diante de um quadro, ele começa a descrever N coisas, eu olhava assim, aonde está isso? Nossa. Aí depois, eu falei, não, esse cara leu talvez milhares de páginas de discussões, críticos, pró, favor, uma opção de coisa, e ele digeriu e chegou a essas conclusões ali agora. Ah, entendi o que você quer dizer. Ou seja, aí veio para mim sempre a ideia, a imagem não comunica por si só totalmente. Ela depende de proposições verbalizadas, de uma porção de coisa, e você tem a minha questão, os dilemas, lidar com uma matéria
carregadamente filosófica é até que ponto ela vai, ou seja, o uso da imagem vai mais atrapalhar do que ajudar. Qual é o meu limite? Qual é a minha fronteira? Eu acho legal. Mas ela pode, poderia ser usado nesse caso uma imagem não metafórica, de repente, ilustrativa, né? Daí você não está lidando com um discurso. Olha, esse tema aí da arte, até que ponto você tem que uma imagem vale por 1000 palavras? Até que ponto isso é bom? Então, e até que ponto isso é real? Então, mas fotografar 1001. Como tudo que existe no mundo, todas as invenções, a gente sempre pode usar para o bem ou para o mal, não é assim no desenho animado? Não, mas existe a subjetividade na interpretação da imagem. Eu acho que isso é... Assim como existe... Porque a imagem não é só... No verbo. No verbal. Sim. Conforme você coloca... Eu falando é uma imagem. Pode ser. Eu falando é uma imagem. Isso que a gente quer. Imagem é tudo, na verdade. Né? A gente tá, educação à distância, a gente está lidando com imagem. Né? Se ela é... Os objetivos estão definidos para aquele fim, né? Então, se tem o objetivo de explicar um conceito, talvez eu tenha que atuar com repetição. Se eu tenho o objetivo de fazer com que ele compreenda aquele conceito relacionado com outras coisas, talvez eu tenha que fazer uma seleção de imagens que vinculem essas imagens. O ideal é... O que vai determinar são objetivos que estão definidos para o tema ali. Porque uma coisa que a gente tem que... Eu usaria essa regra. Eu posso ser pictórico também. Sim. Eu não estou usando assim, uma mídia, mas a gente está criando construções mentais que vai conduzir isso para mim. Você deu esse exemplo do quadro. Qual era a intenção da pessoa que estava expondo? Era uma. Era realmente falar, é isso esse quadro. Agora, se você fosse professor de arte e você quisesse instigar o aluno, sim, o que você faria? Você iria lá e falar, né? O que você está vendo? Qual a sua percepção, né? Quais as influências que tem? Então, a forma da gente lidar com o material é que com objetividade, subjetividade, daí... E justamente eu acho que é isso que a gente está também fazendo aqui, que é assim, como que a gente vai fazer essa mudança de paradigma de aula? Como é que a gente muda a aula presencial na sala, que a gente usa o corpo inteiro, que a gente pode dar pausas, às vezes enormes, porque, né, dá aquele, todo mundo se concentra, ou todo mundo sai e vai bater papo, e que a gente não pode fazer isso na mídia. A gente não pode deixar um espaço em branco, porque senão a pessoa acha que tem um problema técnico, né? Desligou a TV, você para o... Se você fizer silêncio na televisão, você acha que o seu áudio está com defeito. Então, todas essas minúcias da tecnologia, da linguagem decorrente, vão fazer parte desse processo. Que a gente muda o discurso corporal, né, o discurso do presencial. A gente está tendo um deslocamento absoluto, então a gente está lidando com uma tela, a gente tem um intermediário agora, né? É uma preocupação importante essa. Essa dificuldade é o tipo de feedback que a gente tem. Na aula é uma Sim, coisa, completamente diferente. A câmera não fala. Mas uma coisinha, minha experiência de videoaula, não gravei nada, é o Coursera. O Coursera tem alguns cursos lá, muito bom. Ele tem uma quebra na videoaula e tem alguma questão lá para você responder. E aí pode ser interessante, você está fazendo uma pergunta aberta que você vê pela imagem e tal, sei lá, pode ser uma trilha de acordo com o que o cara responde, ou seja, limitado, né? Fazer uma trilhazinha e depois voltar ao caminho normal, assim, para repensar. Isso aí é interessante para ter um pouco de interatividade para você quebrar e trazer atenção para ele. Eu não sei, eu volto. É uma coisa de game, né? Isso. Porque é o jogo. É um quiz no meio da videoaula. Então, mas uma coisa assim, o ensino à distância, ele não é só videoaula. Ele tem tantos recursos que estão fora. A gente só está nisso aqui. Nós aqui estamos aqui para ajudar a montar só esse tipo de material. Vocês vão ter outros recursos também, né? Jogo, texto, vídeo talvez, né? Que anexe ou que vocês indiquem. Tem N recursos.
A aula vira hipermediática, na verdade, né? O roteiro, o aluno, mais ou menos, a gente tem um roteiro do curso, mas a aprendizagem do aluno é hipermediática nesse sentido, né? Ele vai pular daqui para cá, ele pode voltar, eu não entendi, eu vou voltar, vou de novo. A gente vai... Aqui vocês vão fazer o roteiro da videoaula e vocês também vão ser um roteiro para a aprendizagem do aluno, né? Isso é interessante também. É uma outra forma de pensar o ensino, né? Eu até assim, sugeriria que com o tempo a gente pudesse fazer assim, umas reuniões de feedback, assim, conforme os cursos forem passando, como que aquilo funcionou e não funcionou, né? Que é uma coisa bacana para a gente. Por exemplo, a professora Mira, ela já gravou todas as aulas. Não sei se ela fez algum outro, mas ela já gravou tudo. Então, mas ela deve ter seguido uma coisa sua, né? Não, e o feedback, ele também vai surgir, porque eu vejo assim, nós estamos num momento que nós vamos nascer ainda, né? O marketing pôs só a cabecinha do neném para fora, porque a gente já gravou a primeira parte piloto. Mas a gente vai ter também o feedback dos alunos, dos tutores, e nós vamos precisar rever, né? Então vamos precisar fazer esse tipo de encontro E esse é o ideal, né? para rever, né? O que a gente tem hoje é um ponto de partida, né? A gente está aprendendo. Então, também para a gente ficar mais tranquilo nesse sentido de que a gente vai rever de novo. Por isso que o ideal é que venham ideias diferentes, né? Esse uso da criatividade, porque pode surgir coisa muito interessante. A educação à distância é nova ainda aqui, né? A gente ainda está repensando essa modalidade, então pode surgir coisa muito interessante. E eu, só pegando o gancho da Fernanda, é interessante que as ideias que surjam, alguns, por exemplo, o João já veio me procurar, a gente está tentando com os designers fazer uma ferramenta para uma coisa lá do guia, o professor Sidney pediu um vídeo. Então, também entendo esse tipo de criatividade, traz para a gente que a gente está correndo atrás, porque pode servir depois de objeto, de produto, para todo mundo, né? Então, a gente está nesse momento também disso. Eu quero uma entrevista. Isso é legal. Uma cena, uma cena, né? Então, a gente também está nesse... Por isso que é bom esse momento, a gente também compartilhar esse tipo de recurso, né? Que a gente pode oferecer para vocês, né? Acho que é legal passar um modelo, né, para a gente... porque, então, qual era a nossa ideia? Passar um modelo de roteiro, a gente simplificou ao máximo o roteiro. É uma coluna de imagem, uma coluna de tempo, uma coluna de áudio. O que significa isso? Acho que dá para... Melhor abrir, né? Vamos ver com a imagem. Peraí. Basicamente, vocês têm que descrever. Opa, fechar abas. Aqui tem um modelo exemplificado, é um modelo com orientação, que depois a gente vai passar para vocês por e-mail também, mas tem um modelo simplificado que daí eu vou jogar em cada máquina. É um modelo que a gente sempre usou na TV, esse aqui. Basicamente é isso. Imagem, tempo e locução ou áudio. Então é assim, por exemplo, vamos supor que você tem a coluna do tempo é a coluna do meio. Então eu vou falar ali, tem 13 segundos, ó. Vou ler rapidinho. Cenas de filme, tempos modernos. Chaplin trabalhando na linha de produção com as máquinas. Né? No caso, a gente não pode usar a cena do Chaplin, mas vamos supor que vocês queiram uma simulação da cena do Chaplin. Vai poder? Ah, então que legal. É melhor confirmar só para... Ah, legal. Às vezes não tem obra que é domínio público já. O que for domínio público a gente pode, como Trilha Branca também, né? Então, ó, eu quero essa cena nos primeiros 13 segundos. Isso é imagem. Imagem, eu quero a imagem do Chaplin nos tempos modernos. O que vai estar em termos de áudio? Daí eu ponho na coluna do lado. É o apresentador falando. Dá para entender? Então, nesses 13 segundos, eu vou ter as imagens do Chaplin e só a voz do apresentador. Se eu quisesse uma música, por exemplo. Tudo bem, você pode pôr a voz, apresentação e embaixo, música, tal. A gente chama de BG, né? Que é o background. Background, música tal, ou trilha branca, que daí o editor, de repente, pode escolher. Você pode só sugerir o estilo da trilha, por exemplo. Né? Daí, aquilo lá é corte. A música é a mesma coisa. Direitos autorais, não posso colocar. Não pode colocar.
Então, mas isso a gente vai montar e depois vocês dão a devolutiva. Ah, sim, é. Se é uma música logo, Você... Você... eu quero uma trilha. A gente não dá tempo. Não. A ideia, não. A ideia é assim, vocês escrevem, daí a gente vai fazer essas consultorias de roteiro todos os dias. Olha, professor, isso não dá e tal. Vamos trocar? Pode ser essa, não pode? E daí, ó, tá vendo? Ó, cena 1, acabou a cena 1, ficou 13 segundos. Daí já cortou pra cena 2. Imagens do filme, se o meu apartamento falasse. Imagens que aparecem nos primeiros 30 minutos. Personagem chegando, sala, blá, blá, blá. Isso é pro... Ele sugeriu aqui que no caso, o editor poderia escolher qualquer imagem que aparecesse nos 30 primeiros minutos. Daí eu tenho lá 15 segundos. Esse off é a voz off que a gente fala, tá? Voz off é o quê? É quando eu tenho uma imagem e eu tenho a voz do locutor. E daí, nesses 15 segundos, o apresentador está falando aquela fala ali. No caso de vocês, por exemplo, vamos supor que eu, Fernanda, sou a professora e eu vou aparecer nos 13 primeiros segundos falando aquilo. Então, em imagem, eu só colocar imagem do professor falando, 13 segundos e daí a fala do professor. No caso, vocês também não precisam descrever exatamente a fala de vocês, mas o conteúdo, né? Desde que vocês saibam que em 13 segundos, mais ou menos, eu vou me apresentar, por exemplo. Mas ajuda, Fê. Sim, se for descrever. Pode ser. Que ele tinha a sensação de que demoraria 30 minutos, ou 15, Isso, mesmo. Se você tivesse tudo por escrito, talvez facilitasse muito. Porque a gente não vai trabalhar com teleprompter, né? Com TP. E o que eu acho bem melhor não trabalhar com teleprompter, porque fica absolutamente automático, né? É legal saber o conteúdo. Na verdade, eu até fiz, por falta total de prática, o que eu escrevi na hora não valeu nada, na boa. Então, mas vamos supor se acontecesse isso. Sim. 15 segundos. Não é 6 eu apresentei. Como é que eu tenho esse conteúdo? Não, então, daí... Todo mundo apresenta trabalho em congresso, não apresenta? 20 minutos, 15 minutos, não é assim? Mas, por exemplo, isso aqui seria uma videoaula, por exemplo. Acontece isso, eu programei 15 e falei em 5. É editável. A videoaula eu posso cortar, vou tentar refazer mais uma vez, 10 segundinhos, tudo bem, não vai prejudicar o andamento, tudo bem. Ou se não, vamos completar com outra coisa, então aqui, daí é aquela coisa, é o processo, até a pós-produção, que a gente vai acertando. Por isso que a equipe de AD que vai ajudar na roteirização vai fazer isso o tempo inteiro. A gente vai estar... Vamos completar. 30 segundos, 2, você depois ajeita, tem uma vinhetinha, não sei o que, fica os 30. Isso daí não tem. Mas acho que a dificuldade é o que você falou agora. Você escreveu 13 minutos, 5 minutos. Na hora do. A gente tem uma ideia. Olha, esse tema eu desenvolvo meia hora. Chega lá, você fala 10 minutos, meia hora. Não, e por isso. Aí não. Então, mas daí tem uma outra coisa. Você tem que treinar antes. Por exemplo, os meus, eu fiz no. Os meus deram 30, 32 e foi lá. Mas eu treinei antes. Aliás, não, eu treinei na minha casa. Não é que eu cheguei na hora aqui e falo, vamos aí, ó, acende aí, luzes, ok? Não sai nada. Eu treinei bastante em casa, antes, no espelho, e eu sabia então, cada slide, o que eu ia falar, e eu também sabia quanto tempo que eu ia demorar em cada um. Então, na hora que eu cheguei para fazer a apresentação, lógico que eu tinha o controle do tempo. Olha, às vezes dá uma escorregadinha aqui, ali, às vezes pode aumentar ou diminuir. Então, eu acho que como todo e qualquer processo na vida, tem que treinar antes. Tem que treinar, e a hora que chegar lá e ligar as câmeras, você tem que estar dominando o que você vai falar, ponto por ponto. Lógico, aqui vocês estão colocando uma metodologia para fazer. Eu fiz de alguns, os primeiros eu fiz, os últimos eu não fiz, mas mentalmente eu tinha essa, digamos assim, aquilo que eu ia falar. Um roteiro, né? Um roteiro mental, para mim, mas até que deu, que saiu. Então eu acho que a gente tem que também entender o seguinte, que nós temos esse trabalho sim de treinar antes, bastante, para saber, ó, esse slide eu vou demorar
3 minutos, esse daqui eu vou demorar 2, esse daqui eu vou demorar 5, isso aqui eu vou falar isso. Porque senão, isso aqui também não adianta, porque senão viram, tipo assim, vamos colocar. Viram assim, uma expectativa minha, um chute, ó, isso aqui eu acho que eu vou demorar 5 minutos. Por exemplo, eu tenho assim, em aula presencial, eu gasto em média 3 minutos em cada slide. Então, mais ou menos, eu sei que 1 hora eu preciso de tantos slides e tal. Já faço isso nas aulas presenciais, né? Então, aqui para mim ficou também um pouco mais fácil. Mais orgânico. Eu já tenho um pouco essa coisa na cabeça. Mas precisa treinar. Então, principalmente na teleaula, né? Na videoaula, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente pode gravar por cenas. Como faz em cinema, como faz em TV. Eu posso começar gravando pela última fala. Não tem problema, na edição que a gente faz tudo. Então, eu posso gravar a primeira fala, cortou. Ah, tá bom, vamos ver. A segunda eu não preciso, não vai ser imagem, é só off, então eu posso ler. A terceira, não, eu apareço de novo. Então, vamos gravar a terceira. Ah, não, agora não apareço mais nenhuma, é tudo off. Vou só falar e o produtor vai tomar atenção no tempo. E a última eu gravo de novo. Então, na videoaula a gente tem essa possibilidade. Na teleaula, daí a gente precisa ter um pouco mais de noção de controle do tempo, né? E lógico, eu acho que o que é mais, na verdade, que dá essa diferença do timing, pelo menos para mim, é a coisa de falar para a câmera. A gente não consegue muito ter A gente não tem o olhar, né, para dar as pausas, porque quando você olha para um aluno, você tem uma pausa, você olha para o outro, né, esse vocabulário, essa sintaxe corporal a gente perde. Então a gente perde o tempo mesmo, é normal. Seria muito legal se a gente pudesse realmente gravar para a câmera, sabe? Fazer exercícios de... tem que fazer exercício. Mesmo aquele negócio das 2 câmeras, né? Sim. Eu saí mais ou menos bem, porque eu também treinei também antes. É porque você tem que olhar. Então, por exemplo, até a entonação de voz, quando eu ia para outra câmera... Porque tem toda essa linguagem. Eu fiz assim, a teleaula vai ser mais assim. A teleaula vai ser mais assim. Liga a câmera e vai. Liga a câmera e vai. Mas, por exemplo, aquele negócio do jogo das 2 câmeras, quando ir para cá e para lá, eu criei assim, eu falo, aqui eu estou falando do conceito na câmera 1, então eu estou lá, pá. Aí eu cortava, aí eu dava um exemplo, aí eu até falava de uma forma mais... Você já deu o significado das... né? Já criou essa... Eu explicava aquilo lá. Né? Mas eu sabia, por exemplo, os slides, não foram todos que eu fiz o corte de câmera. Então, por exemplo, de 20 slides, talvez esses 10 aqui eu vou fazer o corte de câmera, porque isso aqui eu vou explicar e tal. Eu sempre usava a segunda câmera para dar exemplo. Isso é uma então, forma interessante. O conceito é aqui, ó. Então, E deu, né? Parece que foi bem. Mas... Uma técnica, né? Porque o próprio aluno, mesmo ele não percebendo que tem um corte, ele vai entender. É como a gente assiste filme, né? A gente vai entendendo a própria dinâmica do personagem, eu fiz um pouco, eu acho que eu me inspirei um pouco nisso aí. Então, gente... Tá todo mundo tranquilo? Eu fiquei frustrada, porque como a Vânia falou, muitos de nós já gravaram todas entre aspas, né? A gente tem consciência de algumas coisas. Mas a gente não tinha a noção, né? A mínima noção que poderia contar com esses recursos, né? É porque aí eu fico olhando isso, maravilhoso aí isso falou, né, gente? Mas poderia olha, ter feito outras coisas, mas as aulas, mesmo assim, ficaram muito boas. Porque assim, isso daqui, chega uma hora que assim, chega a ser até a magia, né? Digamos assim. É que foi feito no cru, né? Mas foi feito assim, de uma maneira que, daquele jeito... Com o recurso, né, que tinha. Quem tá fazendo o curso vai ver aquela teleaula e vai entender. Porque eu entendi. Eu nem sabia, eu ficava lá, eu lá acompanhando. Não. A gente entendia. E aí o PowerPoint tinha uma... Porque pode só reeditar. Eu ia dizer assim, esse primeiro momento foi um momento piloto, né? E aí eu só estou dizendo, não vamos pensar em regravar neste momento, por quê? Porque vocês vão ter o feedback, ao curso entrar em operação, vocês vão ter o feedback. Então,
Inevitavelmente, essas videoaulas, daqui 6 meses, ou daqui 4 meses, sei lá, elas vão ser revistas, né? Então é bom que a gente tenha isso presente. E como o material está gravado, a gente tem essa facilidade de reeditar, por exemplo. E quanto à qualidade do material, gente, vocês tiraram nota 5. Foi na raça, né? Mas estava bom, de fato, assim, a gente se surpreendeu porque foi a primeira vez que vocês gravaram, a primeira vez que a gente foi ajudar vocês, assim, meio, nossa, os professores, a gente já mudou. Aconteceu. Muito curto. Eu acho que a gente não deve desprezar o PowerPoint. Entendeu? Ele é mais um recurso. Não é que assim, vamos jogar fora aqueles e vamos só usar coisa... Não, dá para reeditar. Tem que ser mais duro. Tem hora que a imagem tem que ser a do PowerPoint. Tem hora que tem que estar o professor lá com o dedo falando, né? Ou então, porta na segunda câmera eu faço o exemplo. Isso tudo, se funciona, é o que tem que ser feito. Porque é que nem propaganda. A gente fala assim, gente, eu vi um comercial maravilhoso de margarina. Qual era a marca? Não lembro. Acho que era Doriano Bessel. Vendeu a margarina que o cliente pagou para vender? Não é boa, não é bom aquele comercial. Ele é só bonito. Então é isso que a gente também tem que pensar nisso. Eu acho que é legal isso que você coloca, porque você precisa ter algo de natural. Eu já fiz curso EAD e tinham professores que eram, você olha assim, isso daí me soa como mentiroso. Sim. Porque isso não é um mecanicista, não. Coisa que parece a coisa muito premeditada. Não, acho que eu desconfio. Não, acho que a ideia é cada um potencializar o que tem de melhor, assim. Então, cada um vai ter um discurso diferente. Não dá para colocar todo mundo com o mesmo corpo, o mesmo movimento. Né? Então, eu acho que essa é a ideia, né? Eu me sinto bem falando desse jeito, eu me sinto bem falando do outro. Isso a gente vai ter que equalizar mesmo, né? Nada mecanizado. O que a gente tem é um modelo de roteiro. Sabe que tem curso à distância? É que o professor é um bonequinho animado, com a voz. Ele entra. Bom dia, meus alunos. Então, hoje eu vou explicar tal coisa. Daí aparece. Não, porque cada vez mais a educação está se aproximando da produção de conteúdo e do entretenimento. Né? As coisas estão se misturando, na verdade. E nada impede que seja um entretenimento interessante. Construído. Exatamente. Eu acho que é bom a gente já dividir, né? Porque já... Gente, então a ideia é essa. A gente vai colocar são 4 máquinas, a gente vai ter que dividir em grupos de 4. Nós vamos trabalhar em grupo. São mais? São 4 máquinas? São 4 máquinas? Não, grupos de 4 não, são 4 grupos. São 4 máquinas que a gente tem. Cada máquina tem banco de imagem e trilha branca, que vocês podem usar. Então, a ideia é que vocês partam de um conteúdo, a gente vai construir um vídeo de 2 a 3 minutos no máximo. Então, dentro desse vídeo tem que ter a imagem do professor falando e imagens de cobertura com trilha. Vocês vão ter que usar um pouco a criatividade para tentar passar uma mensagem, um conteúdo, na verdade, de 2 a 3 minutos. Parece pouco, mas não é. É bastante. A gente tem imagens aí tanto de fotografia quanto imagens em movimento mesmo, o vídeo, que vocês podem usar. E daí a gente vai montar esse roteiro. Qual é a ideia? Montar esse roteiro hoje. Se não der para finalizar, a gente finaliza amanhã. A gente faz a consultoria por grupo e começa a gravar amanhã. As cabeças que a gente fala, né? O professor falando, as locuções. A gente grava amanhã e edita no outro dia. E é legal vocês passarem por esse processo de edição para entender um pouco, né? Como as coisas são construídas, na verdade, né? Como o texto também é tudo de mentirinha, é tudo montado, né? Na videoaula a gente monta tudo. É tudo mentira. Tudo bem? Alguém tem alguma... Tá todo mundo tranquilo?